Apocalipse, no capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva, melhor dizendo, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Nós sempre temos dito aqui que o Senhor passeia pelas igrejas. Veja a confirmação da palavra. Ele que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. O candelabro, ele representa as igrejas. Se nós olharmos, cada castiçais existente dentro de um candelabro é uma igreja, que são 7 na totalidade de um candelabro. Amém, irmãos? Conheço as obras que vocês realizam, tanto o seu esforço como a sua esperança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu amor, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia a obra dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Abaixe a sua fronte, feche seus olhos. Esse tempo de concentração, para que nada te roube a atenção. Desligue o seu celular, principalmente. E vamos falar com Deus. Pai eterno, Deus de amor, que o seu Espírito Santo, Senhor, venha falar, Pai, com toda a liberdade, Senhor, naquilo que realmente nós necessitamos ouvir nessa noite, Pai. A exemplo, Pai, das repreensões, das exortações e dos conselhos que o Senhor dá para as 7 igrejas. Nós queremos, Pai, estar aqui totalmente receptivos, Pai, para aprender de Ti. Que seja o seu Espírito Santo o professor dessa noite, o paracleto dessa noite, que venha nos ensinar da maneira que o Senhor quer que nós aprendemos, Pai. É o que te pedimos e já te agradecemos, no nome sagrado do seu Filho Jesus. Amém, amém, amém. O tema: considerações de Jesus para a igreja de Éfeso. Irmãos, oportunamente, né? E isso que Deus colocou no meu coração de ministrar para vocês essas 7 cartas, que vai ser exatamente os cultos que nós teremos na sequência, iniciando exatamente pela primeira carta que ele escreve, que é para a igreja de Éfeso, vem de encontro com o seminário que nós estamos desenvolvendo aqui na igreja, para a honra e glória desse Deus. A palavra, ela tem a sua confirmação, que conforme ela mesmo diz, né,
a palavra nunca volta vazia. Ela ocupa um lugar na nossa mente, ela ocupa um lugar no nosso coração e se apropria desse lugar para que realmente haja transformação na nossa vida. E nós não vivamos nessa vida, que é uma vida passageira, de hipocrisia, vestidos com máscaras, né? Teatralizando, podemos dizer assim, aquilo que nós não somos, disfarçando situações. Porque nada foge aos olhos desse Deus. Olha o que nós ouvimos na abertura do culto: o Senhor sonda os nossos corações, sonda, não é? Todo o nosso ser. Ele é onisciente. Ele sabe tudo o que aconteceu até aqui e o que vai acontecer futuramente na nossa vida. Só Ele que tem esse poder. O nosso inimigo conhece, sabe o que aconteceu até aqui, agora o que vai acontecer daqui para frente, ele não tem esse conhecimento. Só Deus tem. Amém? E para que a gente possa começar a entender essa igreja, porque na verdade a palavra de Jesus é uma palavra para a vida eterna. Começou há 2000 anos atrás, a Bíblia começou há 4000 anos atrás. Jesus, não é? Através dos seus ensinos, através do seu discipulado, através do seu evangelho, começou há 2000 anos atrás. E essa palavra é viva nos nossos dias. Quando ele diz para João: escreva as cartas para essas 7 igrejas, ele está pensando exatamente no futuro que viria, porque ele é o onisciente, ele sabe de todas as coisas. Amém? A igreja de Éfeso é a igreja do século I, louvável por suas obras, mas abandonou o primeiro amor. Eu vou fazer uma apresentação aqui de todas as igrejas. É óbvio que a gente vai fazer um expositivo para a honra e glória desse Deus, de todas elas, na inspiração do Santo Espírito de Deus. A igreja de Esmirna é a igreja do século, ou melhor, é a igreja que começou no século I e vai até o século IV. Ou seja, uma igreja onde sofreu muitas perseguições pelos imperadores. Nós vamos ver na trajetória, né, que sobre o Império de Nero, os crentes, os cristãos, eles eram colocados como postes de iluminação na cidade. Ou seja, eles eram enfincados e tacado fogo neles para que se iluminasse uma cidade, dizendo: lá é o lugar que eu não quero que sobreviva. A exemplo do que acontece com as igrejas perseguidas dos nossos dias. Ainda ontem, abrindo uma página do Facebook, vendo lá na China as igrejas que são destruídas dias após dias, não é? Glória a Deus que nós estamos num país que de repente nós possamos estar aqui agora prestando um culto para esse Deus digno de todo louvor e toda adoração. A igreja de Pérgamo é a igreja que começou no século IV e ela vai até o século V, conforme o que Jesus já profetiza, não é? Através da escrita de João, que escreve o livro de Apocalipse para cada um de nós. O cristianismo se torna a religião oficial através de um decreto do imperador Constantino. Acontece aqui que a mãe de Constantino era muito cristã. Ela tinha se convertido ao cristianismo, não é? Uma romana se convertido ao cristianismo e, consequentemente, não é? Convenceu o filho, o imperador, que a partir daquele momento instaurasse a Igreja Apostólica Romana. Isso aconteceu nos anos 600, ou seja, no século V. Vai vendo a palavra de Deus como ela é viva e ela é aplicável a todas as épocas. Amém, irmãos? O que aconteceu ontem se repete. A igreja de Tiatira, que iniciou no século VI e foi até o século XV, ou seja, a igreja que acaba com o monopólio da Igreja Católica Romana,
porque aí é onde que é instaurada a reforma protestante e nasce, não é, o crente protestante. Aquele crente que não aceitava o que o católico, apostólico, romano determinava, não é, ensinava de maneira muitas vezes distorcida. Daí que vem o protestantismo. Daí que tem os reformadores que são levantados, Lutero, enfim, tantos outros, né, Calvino que veio depois, e aí outros pré-reformadores, ou pós-reformadores. A igreja de Sardes, que ela inicia no século XV e vai até o século XVII, que é a igreja pós-reforma, exatamente desses que eu estou falando, Calvino, né? Entre outros tantos, que a partir da reforma, essa igreja ela começa a ficar ofuscada, ela começa a perder o seu brilho. Pelo que a gente percebe na escrita do Senhor Jesus, na inspiração de Jesus, na inspiração do Espírito Santo, através da escrita de João, do apóstolo João, quando ele escreve a carta, né, para as igrejas no livro de Apocalipse. Depois vem a igreja de Filadélfia, que é a igreja do século XVIII ao século XIX, ou seja, os anos 2000. Tá? É a igreja de grandes avivamentos e de grandes movimentos missionários. A considerar, irmãos, nós somos produto de um evangelismo missionário de 100 anos atrás, que veio aqui e trouxe a Igreja Batista, trouxe a Assembleia de Deus, trouxe todas essas denominações, a maior parte das denominações, né? a Batista, a Assembleia, o Presbiteriano, enfim, né? A Congregacional, essas igrejas que vieram, as pioneiras, que a partir daí se derivaram para uma série de outras igrejas. Através das rachaduras, através, né, das separações, foram surgindo outras comunidades. Essa igreja, conforme eu disse, ela é do século XVIII ao século XIX. E a última carta é a igreja de Laodiceia, que é a igreja do século XX até os nossos dias, aonde que Jesus mostra, né? Já pregamos aqui, inclusive, essa igreja, né? Mas vamos pregar de novo, vale a pena ouvir de novo. Ela é considerada a igreja morna, a igreja apóstata, ou seja, a igreja que dia a dia vai se distanciando de Deus. É a igreja do liberalismo, é a igreja do ecumenismo, é a igreja do hedonismo, é a igreja da permissividade, que é o que nós vivemos hoje. Percebe que a todos os instantes está se levantando modelos de teologia onde que, né, esses ventinhos de doutrina contrária vai atingindo e derrubando muita gente. Por isso que Paulo, ele vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 12, aquele que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. Porque tem muita gente batendo no peito, né? Se achando melhor com outros, se achando um crente mais privilegiado, né? Aquele que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. Amém? O problema da igreja de Éfeso, ou seja, a igreja do primeiro século, na consideração de Jesus, são os mesmos existentes nas igrejas dos nossos dias. O esfriamento do primeiro amor. E nós vamos ver nessa exposição, observando que a igreja não é templo só. Aqui é a casa de Deus, e aqui, aí, dentro de cada um de vocês, ou em vocês, é a casa de Deus. Somos igrejas.
E Jesus, ele está falando exatamente para mim e para você. Ele não está falando para um prédio. Ele está falando para cada um de nós. Amém? Jesus, ele está no meio da igreja. Ele está passeando aqui agora, glória a Deus. Assim como ele está aqui agora, ele está amanhã do teu lado. Conforme foi falado no início, né? Olha o sincronismo da palavra para a honra e glória desse Deus. Ele nos sonda. Ele está exatamente do nosso lado. Apostatar significa eu distanciar de Deus. Mas esse Deus nunca se distancia de mim porque Ele está perto. Eu consigo ver Deus comigo até quando eu estou pecando. Porque se Ele se afastar de mim, eu estou morto eternamente. Porque o Espírito Santo veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Porque se Ele se afastar de mim, inferno na minha vida direto. Eu não tenho chance. Por isso que a todos os instantes a Bíblia, ela escreve versículo por versículo: arrependa-se, volte para Deus, volte para Deus. Se nós pudéssemos ouvir a cada delito, a cada transgressão, a cada iniquidade que nós cometemos, se nós pudéssemos ouvir claramente, o Espírito Santo, ele está gritando com gemidos inexprimíveis: volta para Deus, volta para Deus, volta para Deus. Esse aí não é o teu lugar. Isso aí era daquele homem do passado. Esse homem do presente tem o selo do Cordeiro, tem o Espírito Santo dentro dele. Amém? Irmãos, como eu disse, o Senhor está no meio da igreja através da sua onipresença, através da sua onisciência. Ele conhece a todos, indistintamente. Ele conhece as nossas mentes e conhece os nossos corações. Sabe exatamente das nossas intenções. Sabe aonde que reside as nossas intenções, o porquê delas. Olha que maravilha. Que maravilha. Cada vez que eu vinha atrás desse púlpito, eu glorifico esse Deus pela sua onisciência. Porque Ele sabe qual é a minha intenção aqui. E é a Ele que eu tenho que dar essa satisfação. Amém? Esse Deus nos conhece. Às vezes as pessoas rotulam as outras, mas Deus te conhece. Ele já havia escolhido você antes da fundação do mundo. Ele conhece você nas entranhas, no ventre da tua mãe. Amém? O Senhor, Ele radiografa, né? Ele tem a congregação radiografada na mão dele. Nada passa despercebido aos olhos desse Deus. Nada, 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 nada. Esse Deus nunca está desatento ao que estamos fazendo. E o que estamos fazendo principalmente para Ele. Não a nós, Senhor. O salmista diz: não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, não a nós, Senhor. Nada para mim, Pai, mas tudo que é para dignificar o Teu nome, tudo que é para render glórias a Ti, tudo para contemplar essa benignidade que o Senhor nos une, que o Senhor nos tem. Amém? Aos olhos do Senhor, uma igreja que parece a nós ser rica, pode ser pobre aos olhos de Deus. Olha o que diz a palavra. Vocês dizem: somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos. Mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos aos olhos de Deus. Enquanto uma igreja pobre é na verdade rica para Ele.
E olha que ele diz: eu sei quanto você sofre pelo Senhor e sei tudo a respeito da sua pobreza, mas você tem riquezas. Conheço a calúnia daqueles que se opõem a você, que dizem que são judeus, a tradução aqui, são crentes, mas não são, porque sustentam a causa de Satanás, a sinagoga de Satanás. Templos luxuosos podem abrigar congregações enfraquecidas, e enquanto que templos simples podem pertencer a congregações fortalecidas. Esse Deus sabe de todas as coisas. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não é? Conforme diz a palavra, Ele está no nosso deitar. Lá a hora que você vai deitar, Ele está ali. A hora que você levanta, Ele também está. A hora que você caminha, Ele também está. Ele sabe tudo de nós. Amém? Embora toda a Bíblia se refere ao nosso libertador e salvador, o livro de Apocalipse, em especial, escreve a grandeza e a glória de Jesus de uma maneira sensacional. Nós não podemos deixar de contemplar toda a Sagrada Escritura, não é? Começa lá em Gênesis e termina em Apocalipse, que você vai contemplar essa leitura e ver a grandeza do Senhor Jesus revelada nesse livro. Esse livro também chamado de Revelação. Éfeso, só para que a gente se situe com relação ao contexto histórico, era uma cidade chamada de a Luz da Ásia. Contudo, ela era uma cidade pagã, repleta de superstição pagã, onde que o centro da adoração desta cidade era a deusa Ártemis, a mesma deusa Diana para os romanos. Essa grande cidade era um centro de rituais e superstições, um local de encontro do Ocidente e do Oriente, né? A localização dela era oportuna. E ali, nesta terra, os gregos, romanos e asiáticos, né? Eles meio que se acotovelavam nas ruas. Tipo aqui uma rua de Curitiba como um calçadão ou qualquer coisa assim, né? A 24 de março em São Paulo, que você não consegue nem andar, né? Nesse tempo sim, mas no tempo normal é tanta gente, né? Que parece shopping em dia de liquidação. Por causa dessa localização, Paulo havia passado ali muito tempo. Ou melhor, mais tempo do que em qualquer outro lugar, né? Nas suas 3 viagens missionárias. Ou seja, conforme Atos, no capítulo 20, verso 31, revela que ele passou nessa cidade de Éfeso 3 anos. Ao contrário das outras, que ele ficava meses, enfim. Paulo, ele fez nesse lugar muitos convertidos. Tanto quanto judeu, ou seja, crente, né, quanto gentios, conforme Atos 19, capítulo 19, verso 10. E ele construiu ali uma igreja forte nos anos 60. Essa carta ela está sendo já escrita nos anos 90. O início da igreja primitiva foi nos anos 60, a partir da ascensão de Jesus, quando Jesus diz: permanecei aí até que do alto vocês sejam revestidos de poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ali nasce a igreja primitiva. Os primeiros passos, a primeira igreja do Senhor Jesus, pós a sua ascensão, pós a sua subida aos céus. Amém?
E nos anos 60 é os seus primeiros passos. O que acontece que essa carta está sendo escrita, não é? Essas cartas às igrejas está acontecendo nos anos 95. E dos anos 60 aos anos 95, Jesus ele está denunciando que aquela igreja já não mais vivia o primeiro amor. 30 anos se passaram e aonde que as pessoas na caminhada elas foram se desgastando, elas não foram se vigiando, consequentemente elas foram perdendo, abandonando esse primeiro amor. A igreja primitiva afirma que João passou os últimos anos da sua vida nesse terceiro grande centro de cristianismo, ou seja, Éfeso, né? Que também passou por Jerusalém e Antioquia. Hoje, só para que vocês tenham noção, essa metrópole poderosa no passado são apenas ruínas, não existe mais essa cidade. Ela foi destruída, a cidade em si, né? Através das guerras, com os tempos, tal, ela hoje é ruínas, é ruínas. Se você colocar no Google, né, em pesquisa, você vai ver lá aqueles postes, aquelas colunas, melhor dizendo, né, que foi ali uma cidade antigamente. Quando nós estudamos essa carta que João escreve à igreja de Éfeso, a pedido de Jesus, observamos com clareza, não é? Nesta igreja, o total abandono do primeiro amor. Olhando para as considerações e repreensão de Jesus, extraímos daqui algumas lições que são necessárias para não cometermos o mesmo erro. Primeira lição: Jesus conhece a igreja e todas as suas obras. Verso 2 e 3 desse capítulo 2 da carta ao Éfeso, da carta para a igreja de Éfeso. Irmãos, muitos estão abandonando o que é essencial e se fixando no que é passageiro. O relacionamento, qualquer nível de qualquer situação de relacionamento, se não tiver cuidado, ela vai se desgastando no seu caminhar, com o tempo. Veja, relacionamentos que você tinha há 10 anos atrás. Quantas pessoas que você esqueceu e que está se lembrando aqui agora, porque o Espírito Santo está te recordando, que você esqueceu há 10 anos atrás, por não cuidar de manter essa proximidade. É a mesma coisa com o nosso Deus. É a mesma coisa que quando nós chegamos na igreja, nós somos confrontados com aquela palavra realmente nos toma, entra dentro de nós. Se nós chegarmos em casa e colocar essa palavra de lado, além de você ter um inimigo que quer que você nunca intronize a palavra de Deus, você vai esquecendo ela paulatinamente, ou seja, devagarzinho, né? Você ouviu, compreendeu que aquela palavra fez realmente, mexeu com você. Às vezes mexe com o ponto de você, né? Até ter medo de mudar. Eu tenho um amigo que ele diz: você é uma pessoa corajosa. Eu não tenho a sua coragem. O evangelho é sim, sim e não, não. Não tem meio termo.
Eu tenho que abrir mão, eu tenho que aprender a abrir mão de determinadas coisas para poder andar nos caminhos do Senhor. Coisas que antes para mim eram prioritárias, eram essenciais, eram prazerosas, foram colocadas de lado, foram deixadas de lado. Porque se eu tenho um foco hoje, que esse foco é buscar esse Deus em espírito e em verdade, mentira não pode existir nesse relacionamento. Como não existe um relacionamento pautado na mentira, é uma mentira. E se eu tenho um Deus que me esquadrinha por inteiro, que sabe de tudo da minha vida, conhece, cada detalhe de mim, como que eu posso ser hipócrita diante dele? Como que eu posso ser teatral diante dele? A palavra hipocrisia eu já expliquei aqui, mas gosto de sempre lembrar, que é a mesma coisa que você vestir uma máscara, disfarçar uma situação. Às vezes você se torna hipócrita querendo ser o que não é. Muitos trocando princípios por modismo do mundo. Eu quero mudar até aqui, daqui para cá eu não quero. Isso aqui eu consigo, mas isso aqui eu não sei, não consigo abrir mão. Sozinho você não consegue, mas com Deus você consegue. Espírito Santo, isso já não mais me convém. Como diz a palavra, Paulo vai falar com muita propriedade, Não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Tome esse mesmo sentimento para você, que de repente você vai ver que muitas coisas vão sair na urina e você não vai nem perceber. Aquilo que para você era vital, um dia para mim, você pode ter certeza, foi muito mais. Muitas pessoas trocando o que é eterno pelo temporário. Eu sempre falo, quantas pessoas estão perdendo a vida por causa de um trocinho desse aqui? Quantas? Quantas que estão morrendo por causa de uma coisa dessa? Isso aqui é bênção, irmãos, é bênção. Tem Bíblia aqui dentro. Tem a palavra de a palavra mais pesquisada no Google é Jesus. Olha que maravilha. Mas também é inferno para quem não sabe usar. É vida e morte. Amém? Jesus reconhece o esforço e a perseverança nas obras de todas as igrejas, mas também sabe a maneira que elas foram realizadas. Jesus, ele está dizendo para essa igreja, eu conheço as suas obras. O que ele está afirmando aqui é que essa igreja realmente fazia obras. Essa igreja vivia a palavra, fazia obras, mas ele também sabia a maneira que essas obras eram realizadas. Às vezes eu estou desenvolvendo coisas para a igreja e estou brigando com meu irmão. Nada foge aos olhos desse Deus. Nós temos que priorizar o reino a cada atitude nossa. As nossas obras têm que ser obras de honra para esse Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, nada que venha para nos dignificar, mas tudo que vem para te honrar, para te glorificar a todos os instantes. Amém, irmãos? Irmãos, a coisa mais difícil que existe é relacionamento. Um dia, que nem dizem, lua crescente, lua nascente, lua minguante, Não que eu vou aqui dar uma de zodíaco, de qualquer coisa nesse sentido, mas cada dia nós temos uma lua. Ou é só comigo?
Tem dia que as pessoas viram para você e falam bom dia, você quer voltar para ela e fala bom dia por quê? Mas tem uma coisinha aí no meio. Tem uma situação aí no meio que eu nunca posso esquecer, que é a mutualidade. Dá um passo atrás diante de cada resposta que eu vou dar. Eu posso ferir, eu posso magoar. Uma palavra colocada torta é motivo de desavença. Um olhar torto é motivo de desavença. Eu não, porque eu sou meio vesgo, não sei se vocês observaram. Claro que é mais para charme do que para defeito, mas eu sou meio vesgo. Entendeu? Então, de vez em quando, eu dou uns olhar torto. Às vezes eu estou olhando para a irmã aqui, o cara pensa que é com ele. Charme. Amém, irmãos? Relacionamento é difícil. Relacionamento, eu tenho que entrar num relacionamento assim, ó. Conhecendo Cristo Jesus. Eu tenho que dar o meu braço a torcer. Sempre. Porque então eu vou encontrar com pessoas fracas que não sabem dar o braço a torcer porque são movidas só pelo orgulho. Eu entro num relacionamento assim. Eu aprendi isso desde pequenininho. Entenderam? Dentro e fora da igreja. Você é igreja. Você é igreja nos seus ambientes, você é igreja dentro da sua casa, você é igreja no teu trabalho, você é igreja em qualquer lugar, e você está sob os olhos de Deus. Esse Deus nos esquadrinha por inteiro. Sabe o que é esquadrinhar? Hoje nós temos, né? Como é que fala? O código eletrônico. Isso é esquadrinhamento. Você está sendo exatamente passado por um código eletrônico aos olhos do Senhor Jesus a todos os instantes. Amém? O ativismo praticado nas igrejas muitas vezes não relevam o primeiro amor. Não dão margem para o principal dom e o primeiro fruto, que é o amor. Irmãos, o que nós estamos aprendendo nessa vida é caminhar uns com os outros. É a igreja que ela tem que crescer em amor. Eu falava ontem, né, aqui no seminário, onde que nós estamos vendo a mutualidade que é ser esse caminhar uns com os outros através dos imperativos desse Deus. Olha o que é o primeiro mandamento. Amai a Deus sobre tudo, sobre todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento. Jesus diz: um mandamento novo eu lhes dou, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento é tão importante quanto esse, que é amar o seu próximo como a ti mesmo. Porque se eu não amo o meu próximo, eu não sou digno do amor desse Deus. A palavra diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele já deu prova desse amor. Nós viemos a esse mundo quando Ele já tinha morrido por nós. Amém, irmãos? O que nós vamos fazer daqui a pouco, onde a igreja primitiva chamava isso de festa, que é trazer a memória de Cristo Jesus, trazer à memória os feitos de Cristo Jesus para mim e para você, é a prova do maior amor dele. Ele deu a vida por nós, sofreu por nós, foi para a cruz por nós, morreu por nós, ressuscitou por nós e já está voltando por nós. Muitos métodos, né, de marketing visando o crescimento da igreja. Sabe como que eu cresço uma igreja, irmãos?
é reforçando o meu testemunho aqui e lá fora. As pessoas vão querer me imitar. Assim como a igreja primitiva imitou Paulo, imitou Pedro, imitou João, André, Lucas, Mateus. Eram 12, e olha no que ela se transformou. Eles vão querer imitar você também, através do nível de satisfação, o nível de felicidade que você está levando para os ambientes. Não contendas, não divisão. A palavra diz que quem não junta, espalha. Então eu tenho que ser uma igreja que junta. Conferências, campanhas, aquilo que eu sempre falo, campanha da campanha, terminou uma, entra a outra, é fogueira, é morro, é água. Isso para fazer com que você fique cada vez mais tapado, não compreenda a palavra de Deus, e fica emergido, podemos dizer assim, fica submetido a uma igreja que mais cativa que eu quero dizer, aprisiona, te mantém no cativeiro, do que te transforma num discípulo e te faz com que você tenha condições de andar com as suas próprias pernas. Porque o nível de independência que a gente vai criando, vai adquirindo com relação à palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. É isso que Deus espera para cada um de nós. Jesus veio para nos tirar da escravidão. Se somos servos do Senhor Jesus, é por opção, é por desejo, é por realização, é por amor que nós somos servos de Jesus. Essa servidão Ele não nos impõe, é nós que nos oferecemos para ser servos dele. Amém? Amai a Deus sobre todas as coisas e seu próximo como a ti mesmo. Quantas picuinhas que vão entrando dentro da igreja no decorrer da nossa caminhada. Quantas? Irmãos, em qualquer lugar é doído crescer. Eu tenho 1,90 m e tenho problema de coluna. Dói crescer. Eu queria ter 1,70 m, parado por ali. Sinceridade. Relacionamento é crescimento. O maior nível de separação, e se você ouvir as pessoas num divã, ou num gabinete de pastor, o maior nível de separação é o esfriamento do relacionamento. Se o outro está esfriando, vamos esquentar, Tem o seu fogo mais aceso. Irmãos, nós não podemos negociar a nossa integridade diante do altar da popularidade. Muitas pessoas veem a oportunidade de desenterrar o talento. Talento, eu já disse aqui, que é o dom, que é essa habilidade que Deus nos deu, de desenterrar isso e colocar a favor do trabalho para Cristo Jesus, porque Ele quer nos usar, Ele vai nos usar, E a igreja ela não pode desperdiçar nenhum talento, muito pelo contrário. As pessoas vão chegar aqui como pedra bruta no que se refere ao conhecimento do Evangelho, mas qual que é o papel da igreja? Amar, cuidar, ensinar. Um dia uma pessoa chegou para mim e falou: pastor, por que amar, cuidar e ensinar?
e discipular. Discipular e ensinar não é a mesma coisa? Eu falei, não. Ensino é ensino de homem, discipulado é ensino de Jesus. É nós assimilarmos exatamente essa situação. Manter o amor. Porque o que Jesus estava vendo nessa igreja era o esfriamento, era o abandono desse amor. Embora fazia tudo como as igrejas todas fazem, mas aonde que está o amor? Principalmente o amor a Ele. Principalmente o amor a Ele, porque é a dele a igreja, não é nossa. Nós não somos de nós mesmos, em outras palavras. Nós pertencemos a Deus. Essa propriedade aqui tem dono. Porque Ele me comprou com um preço e um preço de sangue. Eu não posso mais agir da maneira que eu agia a partir de que eu reconheci isso. Eu não posso ser mais a mesma pessoa. Eu não sou mais a mesma pessoa, mesmo que eu tente ser. Porque se eu voltar na prática do que eu tinha antes, aí eu vou ser hiper atormentado. O que me levou de volta, o que me levou naquela época para, claro, o diabo ele tem uma participação nisso, mas muito do pecado, 90% é da minha participação e 10% é a participação do diabo. Só que essas 10% dele tem uma força que vocês não fazem nem ideia. Mas 90% é a legalidade que eu dou para que ele haja na minha vida. Se você já tem Cristo no seu coração, se você já identificou que Jesus é o seu único Senhor e libertador da tua vida, aquela vida que você vivia de pecado antes, que você tinha até paz, entre aspas, porque você já estava no inferno e nem sabia, e ele nunca ia te incomodar mais, porque não é meu, esse já é meu. Já agarrei. Sabe aqueles brinquedinhos de porta de supermercado? É ele tentando te pegar sempre. Entendam, irmãos. Você pertence a Cristo. E pertencendo a Cristo, se você voltar no pecado, você nunca mais vai ter paz. Aquela paz aparente que você tinha, nem aquela você vai ter mais. Porque ele é acusador. Ele vai falar, está vendo? Não te falei? Eu não disse que ele não presta? Que ela não vale nada? Eu falei. Mas a cada acusação nós temos um advogado com os cravos nas mãos. Foi para ele que eu vim, foi para ela que eu vim, amém? Ela é do Senhor, ele é do Senhor. A igreja em seus primeiros passos, nos dias dos verdadeiros apóstolos, era centrada na mutualidade de uns para com os outros. É dando que se recebe, irmão. É perdoando que se é perdoado. Como é fácil a igreja se tornar-se orgulhosa e se esquecer de que pastores e mestres são dádivas de Deus. Olha o que diz a palavra em Efésios capítulo 4, verso 11, a parte B desse verso. Diz 11, 12, parte B. Outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para desempenho do seu serviço. A palavra pede para que realmente nós façamos esse tipo de coisa para com vocês. Em tempo que eu estou trabalhando para Deus, em tempo que eu estou sendo generoso com as coisas de Deus, em tempo que eu estou buscando as coisas do alto na minha vida, eu estou me edificando nesta e na vindoura. Não é campanha,
é edificação, é crescimento que Jesus espera em cada um de nós. Está cheio de igrejas fazendo obras, mas para quem? Eu preciso ter 480 alqueires para que eu e a minha esposa possa descansar. Não sei se vocês me entenderam. Segunda lição. Jesus denuncia a igreja pelo abandono do primeiro amor. Jesus assistiu à igreja de Éfeso nos dias de Paulo, Timóteo e do próprio João, em seus primeiros passos que caminhavam através do primeiro amor. Observe, irmãos, que dos anos 30, depois de Cristo, que dos anos 60, depois de Cristo, aos anos 95, quando Jesus toca nas costas, a palavra diz que ele toca nas costas de João. Ele dentro da igreja, ele toca nas costas de João, e João vira e vê aquela figura imensa, linda, contemplativa, que é Jesus. E ele diz: escreva estas cartas. Em tempo que ele está denunciando a igreja daquela época, ele está denunciando a igreja de todas as épocas. Eu glorificava a Deus ontem aqui no curso pelo tamanho que nós temos, porque nós possamos corrigir. Muitas pessoas vão chegar querendo fazer amém, glória a Deus. Mas muitas pessoas vão chegar com talentos que nós precisamos lapidar, porque ainda é pedra bruta. E nós temos que ter misericórdia, nós temos que ter condescendência, nós temos que ter paciência, longanimidade, fazer com que esse fruto realmente brote, flua, nasça. E as pessoas possam ver através do amor, do cuidado, do ensino e do discipulado. Infelizmente, a igreja de Éfeso, a exemplo de muitas, abandonaram o primeiro amor. As igrejas são constituídas de indivíduos, e são os indivíduos que definem a vida espiritual da congregação. Feche seus olhos, abaixe a sua fronte, nem para olhar para mim. Quem estiver olhando para mim, eu vou fazer uma oração para Deus furar os seus olhos. Brincadeirinha. Você tem que liberar perdão para alguém aí agora dentro do teu pensamento, que o Espírito Santo te traz a lembrança, dentro e fora da igreja? Coisinhas simples, irmãos, coisinhas miúdas, irmãos. Pensa quantas pessoas você contrariou esta semana, semana passada, mês passado, e que ainda você não se perdoou com essa pessoa, não pediu perdão para essa pessoa, faltou coragem, ofendeu ou recebeu ofensa dessa pessoa e que você já tem, de alguma forma, até dando um cacete nessa pessoa na tua mente? Libere agora. Lembra que quando você conheceu Cristo, você não via a hora de sair e falar para o mundo que Jesus é o teu libertador, Jesus é o seu salvador. Pense agora em reunir um dia, um momento para ir até essa pessoa e falar essa mesma coisa. É isso que o Pai espera em cada um de nós. Essa retomada de atitude. Abra seus olhos. A chama ardente
e o entusiasmo dos primeiros dias, elas vão se desaparecendo, vão se desvanecendo. A chama ardente, ao olhar para trás, eu fiz agora um exercício de olharmos apenas uma semana para trás, um mês para trás. Ao olharmos para trás, veremos o nosso amor como noivas de Cristo, perdendo a intimidade, perdendo a ardência do primeiro amor. Mas você vai falar agora para mim, mas pastor, não foi a Cristo que eu ofendi, não foi a Ele que eu contrariei. Eu volto para ti e digo, Jesus nos deu 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas. Novo mandamento eu lhes dou, e mandamento semelhante a este eu também lhe dou: amar seu próximo como a ti mesmo. Você ofendeu a quem? Vai vendo, irmãos? Vai vendo? O crente, ele está na contramão do mundo. Ele não é mais aquela pessoa que apanhava e revidava. Ele apanha e dá a outra face. Ele é cobrado porque caminhou 1 milha, ele tem que estar firme para caminhar 2. Ele perdoa 70 vezes 7. Aos olhos de Jesus, essa igreja tinha tudo. Ouvia a palavra, não entrava, não permitia que os comichões entrassem nos seus ouvidos e doutrinas contrárias entrassem dentro dela. Não era influenciado por falsos mestres. A palavra nos diz aqui claramente isso. Mas abandonou o primeiro amor. Deixou de colocar os olhos de Cristo Jesus em cada situação da vida dela. Deixou de olhar, as coisas do alto. Deixou de espiritualizar as causas da nossa existência. É fácil a gente culpar as outras pessoas. É fácil a gente encontrar desculpa para as coisas. Eu aprendi que as pessoas que têm habilidade para arrumar desculpa jamais terão a habilidade de se arrepender ou de pedir perdão ou de fazer qualquer outra coisa. Porque de uma desculpa vem outra desculpa, e assim sucessivamente, Assim como se pode se tornar uma máquina de mentira, também se torna uma máquina de desculpa. Perdão, Senhor, eu falhei. Há um teólogo, um padre da igreja, que ele diz: por minha culpa, Tomás de Aquino, por minha culpa, por a minha máxima culpa. Efésios continuava firme na doutrina, ativa nos serviços, mas o verdadeiro motivo de toda adoração não estava mais presente. A palavra diz que antes de que eu venha e coloque uma oferta no altar, eu tenho que acertar com o meu irmão. Aos olhos do Senhor Jesus, que não passa absolutamente nada desapercebido. Eu tenho que estar com o meu coração, a minha alma, para Ele, como também para o meu irmão. É difícil, mas é necessário. Ponha isso na mente de vocês. João 3,30. Alguém te contrariou? João 3,30.
Você contraria alguém, João 3,30, volta lá e peça perdão rapidamente. É necessário que ele cresça e você diminua. Sempre, sempre, sempre. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Se Ele é, por que eu não posso ser? Para o meu irmão. Eu brinco aqui às vezes, né, fazendo até gracinha, mas querendo mostrar a verdade para vocês. Dizendo que o Roberto Carlos é profeta quando ele diz: detalhes tão pequenos de nós dois são coisas muito grandes para esquecer. É o diabo que vai fazer com que essa coisinha pequena, esse detalhezinho, se transforme num elefante. E é difícil esquecer de um elefante, né? Tem uma musiquinha de escola que diz que um elefante incomoda muita gente. 2 elefantes incomodam muito mais. Lembra disso? Dá risada. E a terceira lição dessa noite, através dessa igreja de Éfeso, Jesus chama a igreja ao arrependimento. E olha o que ele diz. Jesus, ele alerta a todas as igrejas para uma urgente revisão de atitudes. Revisa agora a sua atitude, irmãos. Olhe agora para dentro da tua casa, olhe agora para dentro de cada um do seu relacionamento, olhe agora para onde a planta do teu pé pisa. E revisa o seu comportamento nesses lugares. Qual a impressão que você causou? Você deixou lá a marca de Cristo Jesus ou uma pessoa antipática? Ou uma cristã de tabela? Da boca para fora? Um cristão da boca para fora? Vou falar para os homens também. Né? Através da igreja de Éfeso, o Senhor chama todas as igrejas para que voltem ao primeiro amor. Igreja somos nós. Jesus recorda aonde foi que caímos e que voltemos urgente à prática das boas obras. Efésios capítulo 4, 2, Paulo aconselha, não é, através do Espírito Santo, que a igreja deve caminhar com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, olha isso, suportando uns aos outros. Amém? Ontem nós estávamos vendo aqui naquela lição que eu fiz questão de ler versículo por versículo. Romanos capítulo 15, verso 1, para quem se recorda, ou não recorda, eu vou recordar, que os fortes têm que ajudar os fracos. Nós vamos, irmãos, defrontar nessa caminhada, né, dentro e fora da igreja, porque nós somos a igreja onde estamos, com pessoas fracas, com crianças na fé, com pessoas que têm 30, 40 anos de igreja, se diz espiritualizada, mas que no fundo o próprio Jesus está vendo e está denunciando essa igreja que se arrependa, e que essa pessoa ainda pela sua soberba não conseguiu se arrepender. Na nossa caminhada, na nossa trajetória. Pessoas que você vai falar, ela já, né, até entorta os olhos, tá, eu já sei isso. Eu espero você nem moer o bico, que nem diz o outro, mas já sei isso, já ouvi isso, eu já li isso. Mas aplicou isso na tua vida? Kempis diz que tem muitas pessoas que são simpáticas à palavra, mas não praticam. Revise. Vigie, crente. De outro modo,
Olha o que Jesus diz: virei até você e tirarei o candelabro do lugar dele. Quem nos dá a salvação é Jesus. Jesus louva a igreja de Éfeso por não darem crédito às obras dos nicolaítas, estes que Jesus odeia, conforme diz a palavra. Os nicolaítas era o nome dado aos ateístas daquela época, aqueles que pregavam dentro das igrejas heresias, aqueles que faziam a cabeça das pessoas, que muitas pessoas caminhavam, a multidão caminhavam atrás deles, mas que era tudo distorcido, era um outro evangelho. E olha que Jesus diz: eu odeio isto também que vocês odeiam. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Os que ouvem a palavra de Deus são encorajados para o que o Espírito Santo diz à igreja. Aqueles que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, aqueles que realmente forem seus verdadeiros adoradores, aqueles que são verdadeiros discípulos, são estes os vencedores que Jesus dará o direito de se alimentar da árvore da vida. O verdadeiro discípulo, através da fé, supera e vence o mundo com toda a sua concupiscência, ou seja, com toda a sua vontade, não é? O desejo dos olhos, o desejo da carne, a soberba da vida, que esse mundo promove, não é? Através da sua sedução e através das suas tentações. A conversão verdadeira é a que traz a salvação para o homem. Quem assim proceder poderá se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Todos os salvos se alimentarão desta árvore da vida, pois estarão na plenitude da vida eterna celestial. A palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 13, verso 35 diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Irmãos, quando nós completamos e contemplamos essa leitura, nós observamos claramente que essa igreja é uma igreja que qualquer pastor queria, desejava ou deseja, mas faltou o essencial, e que Cristo faz exatamente essa observação aqui. Essa igreja fazia tudo, irmãos, fazia tudo, absolutamente tudo, eram envolvidos nas obras. Porém, de que maneira que essas obras eram feitas? Faltava amor, faltava cuidado, faltava ensino em cada realização dessa, como também faltava discipulado. Jesus espera, não é, que a sua igreja ame de uma maneira incondicional, ame de uma maneira, não é, um amor que ultrapassa também o entendimento das pessoas. Ame sem objetivar algo em troca. Conforme nós estamos estudando através da mutualidade, seja você o primeiro a tomar uma atitude de amor para com o seu irmão. Se você ofendeu alguém, se você contrariou alguém,
Se você colocou mágoa no teu coração de alguém, tira isso agora, jogue fora. A causa de Jesus é muito mais preciosa do que qualquer coisinha, do que qualquer tititi, mimimi, com coisinhas miúdas que adentraram aos seus caminhos. Nós sabemos que nós temos um inimigo que não descansa, que fará tudo para que você saia da presença de Deus, porque quando você está com cólera, com raiva, não é Deus que está agindo em você, não é o Espírito Santo que está em você, e sim o Espírito do mundo. Permita que esse Deus entre e tome conta de cada área da tua vida. Permita agora. Peça exatamente em oração para Ele. Querido Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra, Senhor, muito obrigado por esse exemplo, Senhor, por essas considerações que o Senhor faz aqui à igreja de Éfeso, Pai. Nós colocamos-nos, Senhor, como esta igreja, Pai, esta igreja que se descuidou e perdeu o primeiro amor, que conforme nós cantamos o louvor que nós queremos, Pai, essa é a nossa oração nessa noite, Senhor, essa é a nossa oração a partir de então, Pai, que nós queremos voltar a esse primeiro amor, nós queremos voltar a esse primeiro amor, amar o Senhor sobre todas as coisas, amar o nosso próximo como a nós mesmos, Senhor. Aprender, Senhor, nas adversidades, Pai, porque nós sabemos, Pai, que relacionamento existe entrega, Senhor, relacionamento existe atitude, Senhor, relacionamento existe, Senhor, perdas até, Pai, perdas para que possamos ganhar, Senhor, para que possamos conquistar, Pai, para Ti, Senhor, porque o Senhor é o nosso principal objetivo de vida, Senhor. O Senhor é o motivo da nossa vida, Pai. É o que queremos, Senhor, revelar, Senhor, isto a cada atitude nossa, Senhor. Queremos, Pai, sair daqui, Senhor, nesta noite, sendo um verdadeiro adorador, aquele que lhe adora em espírito e em verdade, Senhor. Em verdade, Senhor. E não em mentira, Senhor, não em hipocrisia, Pai, para a honra e glória do Seu nome, Senhor. Obrigado por essa lição de Éfeso, Senhor. Obrigado, Pai. Sê conosco, Senhor, nas outras lições, Pai, que Seu Espírito Santo já vai colocando em cada mente, em cada coração, que eles possam ouvir a carta que o Senhor escreve a todas as igrejas, Pai, não como campanha, Senhor, mas sim para a edificação de cada um, é o que Te pedimos e já Te agradecemos, em Seu nome, Pai. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.